som. Teste, som. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos colocar em pé. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã. Vamos juntos buscar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, receber uma palavra que venha do coração do Senhor, para transformar as nossas vidas, para mudar os nossos rumos. Amém? O Senhor seja louvado nessa manhã. O Senhor seja exaltado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Subindo pra um lugar mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é
alvo é Cristo. Basta olhar para Cristo. Meu alvo é Cristo. E que a igreja eu vou avançar, eu vou crescer. ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém vai deter você se você está em Cristo Jesus. Amém? Você vai avançar, você vai crescer, é promessa de Deus. Ele vai cuidar de você e você vai experimentar a boa, agradável e maravilhosa graça do Senhor Jesus. Você está no lugar certo, na presença do Pai. É Ele que renova, Ele que revigora, Ele que faz o sobrenatural acontecer. Você está precisando do sobrenatural de Deus, você está no lugar certo. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho, obrigado, porque não existe melhor alvo do que Jesus Cristo. Não existe ninguém no universo que nos conheça melhor do que Jesus Cristo. Não há nenhuma possibilidade fora de Jesus Cristo de a gente ser completo, pleno e satisfeito. Meu Pai, que delícia estar na Tua presença. Que delícia a gente experimentar o crescimento. A gente vai dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a cada dia a gente vai crescendo no Senhor. A cada dia a gente vai educando o nosso coração e o nosso ouvido para ouvir o sussurrar do Teu Espírito Santo, dizendo, é essa roupa que você vai vestir, é esse caminho que você vai seguir, é nessa direção que você vai desenvolver o seu relacionamento. Paizinho querido, muito obrigado, porque a cada dia o Senhor tem alimento novo, saudável, puro, cristalino e renovador para as nossas vidas. Eu quero isso para mim, para os meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã. Deus, nós queremos acertar o alvo, queremos chegar ao final da nossa vida e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, mas tudo que eu fiz foi para a glória do Senhor Jesus. Paizinho querido, faz isso nessa manhã no nosso coração e na nossa vida, que a gente acerte o alvo, a gente te adore de coração, que a gente contribua com os dízimos e ofertas de coração, que a gente deixe o Teu Espírito Santo ministrar com liberdade na nossa vida. Nós precisamos, Deus, o mundo ainda está para ver um homem, uma mulher totalmente nas mãos de Deus, que vai transformar, vai impactar, vai gerar, ó Deus, graça sobre graça. É isso que nós queremos nesta manhã. Toma-nos nas Tuas mãos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode se assentar. Olá, está no ar o informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você acha que uma criança pode ter uma experiência de entrega de vida a Jesus verdadeiramente? Sim, e pode ser uma pessoa muito usada. Por exemplo, o pastor Billy Graham, um pastor que levou milhões de pessoas a Jesus e que entregou a sua vida através de um professor da escola bíblica dominical, ainda menino. Por isso, o Mini convida aqueles que têm idade entre 8 e 13 anos e que já entregaram as suas vidas a Jesus a fazerem as inscrições para o curso de batismo. Eles devem vir acompanhados de seus pais. O curso tem início no dia 14 de setembro, às 10 horas. E precisamos das inscrições e entrevistas feitas anteriormente. Fiquem atentos, porque as inscrições de faixa etária de 8 e 9 anos serão feitas com o pastor Aldesi e dos pré-adolescentes com a tia Tati. No Centro de Ensino Musical aqui da nossa igreja, oferecemos aulas de grupo de técnica vocal, violão e teclado, e com diferentes níveis de ensino, além de cursos individuais de bateria, guitarra, baixo, teclado e violão, que não são restritos aos membros da igreja ou das células.
Se você quiser, pode indicar para algum amigo. É uma boa oportunidade para semear. E você sabia que muitas células não têm pessoas aptas para cantar, tocar e ministrar? Pense e ore sobre isso. As aulas de música do Centro de Ensino Musical estão a todo vapor. Alguns alunos já estão participando de equipes de louvor que ministram no culto dos juniores aos domingos, nos cultos de semana da igreja, bem como no período de louvor em suas células. Quem sabe Deus quer lhe usar neste ministério. Não perca tempo, faça sua matrícula na Secretaria do SEM, que fica no 3º andar da nossa igreja. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041 4408. Vem aí a Marcha para Jesus 2014, em favor da vida, da família e da liberdade. 26 de agosto, concentração na Praça do Rádio Clube, 15 horas. Após a marcha, nos reuniremos no Parque das Nações. Teremos a presença de Thales Roberto, Pastor Lucinho e muito mais. Apoio Prefeitura de Campo Grande e Fundação Municipal de Cultura. Realização AEVB. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca toda a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de agosto. Você que está terminando as aulas ou já terminou, não esqueça de marcar a sua entrevista com o Ministério de Integração. O batismo acontecerá no próximo fim de semana. Não fique de fora. Você que frequenta a nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, passe no balcão e fale com o Ministério de Integração. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo. Seja um de nós. Atenção! Devido ao feriado prolongado e a Marcha para Jesus, nesta terça-feira não haverá Tadel. Retornamos na próxima terça-feira, dia 2, às 19h30. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus, pastorzão. Não tem como não animar. Eu soube aqui, já fico com medo. Fico olhando para o pastor disso ali embaixo. Falei, tem que dar um amém bem forte, que ele vai dar um amém mais forte que eu. Glória a Deus. Nossas crianças estão aprendendo sobre o profeta Jeremias. E realmente é um profeta que se identifica muito com as nossas vidas, né? Ontem na célula eu estava perguntando assim, vocês conhecem o profeta Jeremias? Alguns já conheciam, porque nós já estamos há 2 semanas falando sobre ele. E eu perguntei, você sabe o que é um profeta? Eu já sei, pastor, o profeta é a boca de Deus. O profeta ele se torna a boca de Deus para transmitir a palavra. E aí eu fui falando sobre o profeta Jeremias para fazer com que eles entendessem por que Jeremias se lamentou contra o povo, por que ele chorava tanto. E aí eu dei um exemplo, é como se você falasse para alguém da sua família, alguém que você quisesse realmente que tinha que mudar. Fala, alguém que fuma muito, ou alguém que bebe muito, ou um casamento que está quase destruído, ou um coleguinha na sua escola que briga, e você quer que ele mude de vida, e você fala para ele e ele zomba de Deus.
E aí você fica tão triste que você tem vontade até de chorar. Então Jeremias, na lição de hoje, Jeremias chega para o povo e diz que o pecado deles estava escrito com ferro afiado. Pensa um pecado escrito com ferro afiado. Se fosse escrito com lápis ou com algo mais fácil de apagar, aquilo estava demonstrando que o pecado deles estava muito denso, estava difícil de ser apagado, estava escrito com ferro. Quem já pegou um ferro pontudo, tentou, ele risca tudo, geladeira, risca madeira, o papel, tudo. E Deus estava mostrando para aquele povo que mesmo com o pecado deles escrito com ferro afiado, Deus ainda daria uma chance para eles. E o povo não dava ouvido para Jeremias. Aí vem as lamentações de Jeremias, ele chorava, porque o povo não se arrependia. E as nossas crianças estão aprendendo que muitas vezes, com lágrimas, mesmo com lágrimas, nós vamos continuar falando do amor de Deus. Aquelas pessoas mais difíceis, que às vezes são mais complicadas, que às vezes o nosso coração dói de saber que ela não vai mudar tão cedo, mas mesmo assim nós conseguimos falar do amor de Deus, porque Deus tem um chamado para nós. Todos nós somos profetas de Deus, porque nós anunciamos aquilo que Ele nos ordenou. E isso é maravilhoso. Amém? Vamos ler o versículo de hoje. Ali tem uma imagem bem bonita com as crianças plantando uma árvore. E qual é a diferença do arbusto para a árvore? O arbusto normalmente ele dá num lugar seco, num deserto. E as raízes dele são tão rasinhas que ele não consegue aprofundar e logo ele morre. A árvore não. E o tema de hoje diz que é como a árvore plantada junto a correntes de água. E eu sou de uma cidade chamada São Félix do Araguaia, que tem o rio Araguaia lá. E do outro lado era a Ilha do Bananal. E todo dia nós íamos pescar nessa Ilha do Bananal. A maior ilha fluvial do mundo fica em frente à minha cidade. E nós íamos pescar e nós sempre íamos naquelas árvores que davam frutos, na beira do rio. Todas as árvores que estavam na beira do rio, elas eram perfeitas, elas nunca murchavam as folhas e elas davam as frutas o ano inteiro, elas não paravam. E aí nós identificamos que os melhores peixes estavam debaixo daquelas árvores, até os peixes iam comer lá debaixo. E elas soltam uma frutinha o ano inteiro, e a gente pegava um peixe, não sei se vocês conhecem, chamado piau. O piau sempre fica ali comendo aquela frutinha, e você joga a isca ali, ele acha que é uma frutinha que caiu, e você pesca. Então, quando você é uma árvore plantada junto à corrente de águas, e essa corrente de água é o próprio Jesus, que você está sempre se alimentando, você dá fruto o ano inteiro, e você alimenta outras pessoas através do discipulado. Amém? Vamos colocar em pé, e nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos ler o versículo? Mas eu o abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Jeremias 17:7. Andar com Deus é confiar nele. Vamos confiar sempre em Deus e não em homens. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ministrar na vida das crianças através do profeta Jeremias. Saber que um povo que pecava tanto, mesmo com alerta dado do Senhor de um profeta, muitas vezes eles não renunciavam ao pecado. Eles continuavam na mesmice e com isso eram escravizados, porque não ouviam o alerta do Senhor. Que nessa noite as nossas crianças possam ouvir o alerta do Senhor, porque todos os erros das nossas vidas são porque não ouvimos a Tua voz. E quando não deixamos o Senhor guiar a nossa vida e tudo o que temos e fazemos. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos receber os pré-adolescentes e as crianças. Criançada abençoada, linda e vitoriosa. Amém. A igreja pode se assentar.
como é gostoso a gente poder ver que vai crescendo, né, o número de crianças e como é importante a gente perceber que elas estão sendo bem acompanhadas. E é um investimento da palavra de Deus na vida delas também. Amém? Glória a Deus. Quero fazer duas ênfases para você nesta manhã. E a primeira é que o nosso Tadel, que é o treinamento avançado de líderes, que acontece toda terça-feira aqui na igreja, essa terça, dia 26 de agosto, que é aniversário da cidade de Campo Grande, será diferente. O nosso Tadel vai acontecer lá na praça, né, do Rádio Clube, a partir das 3 horas da tarde, onde nós vamos participar da Marcha para Jesus. Fala comigo, igreja, Marcha para Jesus. Eu vou. É muito importante você estar presente na Marcha de Jesus, para Jesus. Por quê? Porque quando nós estamos nos posicionando diante do Senhor Deus e da nossa cidade, a gente precisa mostrar o nosso rosto, o nosso coração. Então, o fato de estar lá, você está não somente engrossando a fileira de pessoas que estão participando de um movimento, mas você está dizendo, olha, nós somos comprometidos com a vida, nós somos contra o aborto. A maneira como nós queremos educar os nossos filhos e netos é diferente do que a visão hoje do governo atual está desenvolvendo. Então é preciso, muito importante você estar lá. Você não estando lá, você está se omitindo. Você está dizendo, olha, isso não é comigo, isso não é importante para mim. É importante. Se você está omisso hoje, provavelmente você vai chorar amanhã. Então é importante, como um crente de Jesus, meu amado, minha amada, quero convocar você mesmo para estar presente. Isso é muito importante. Não é só um evento, é um evento que deve marcar a nossa cidade, para dizer, o povo evangélico, essa multidão que não dá para contar, ela precisa ser ouvida, e você faz parte desse grupo. Amém? Então o nosso Tadel vai ser lá, a Marcha para Jesus, terça-feira, 3 horas, e você deve levar 1 quilo de alimento. Obrigado, pastor Gilson. Por que é importante? Porque nós queremos, além de fazer uma marcha, ajudar e abençoar organizações, projetos sociais. Então leve 1 quilo de alimento não perecível para lá, e vai ter um local específico, você vai ser orientado quando chegar lá, onde colocar. Amém, amados? Isso é muito importante, isso é muito gostoso. Nós queremos conhecer as pessoas que estão são nossos convidados, estão adorando a Deus, escolheram esta manhã e esse local para celebrar o nome de Jesus. Se você está aqui e é nosso convidado, por gentileza, fica em pé um pouquinho, a gente quer conhecer você. Quem são os nossos convidados? Nós temos algumas pessoas lá da igreja do MIF, pode ficar em pé, em nome de Jesus. Né? Se você fala um pouquinho de inglês, pode falar com eles. Né? Amém. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui também, glória a Deus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que se sintam abraçados, queridos e amados aqui. Jesus ama verdadeiramente vocês. Amém. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, de louvor, nós vamos estar trazendo os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos estar dizendo, Deus, como é maravilhoso, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, as nossas carências. Então, o Senhor, nós queremos te agradecer por tudo, e nós queremos trazer os nossos dízimos com alegria, as nossas ofertas com júbilo. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Te amar e querendo me pegar.
chegou meu coração. Vamos louvar o Senhor com nossas palmas. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender que o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar.
ide, fazei discípulos de todas as nações. Vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar. Aleluia, Jesus. Vem mesmo sobre nós nessa manhã, Pai, com o mover do Teu Espírito, para nos despertar, ó Deus, para nos lembrar quem nós somos, e porque nós somos resgatados, e para quem nós somos resgatados. Como nós começamos cantando nesta manhã, Senhor, que o Senhor é nosso alvo, o Senhor é nosso alvo. Oh, Pai, que nós também devemos sermos nós agora que lançamos as redes, como o Senhor já fez conosco, quando Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Agora também nós devemos ir, assim como Jesus veio, Pai, ir para as nações, levar as boas novas, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, renova em nós a chama do Teu Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, restaura em nós a esperança. Restaura em nós a esperança da glória, a esperança de Te encontrarmos, ó Deus. E esse desejo de levarmos essa mesma esperança para aqueles que estão perdidos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Aleluia.
mas Senhor. existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. Aleluia. Deus está nos levantando um novo povo, um povo escolhido. Aleluia, Jesus, para levar a sua palavra, a sua mensagem. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está separando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Você e eu. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Creia nisso, meu irmão. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Creia nesse mover do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Pai. Glória a Deus. O amor de Jesus já nos encontrou, já nos resgatou, já trouxe paz ao nosso interior, ao nosso coração. O desejo de nossa alma deve ser levar essa mesma paz, esse mesmo amor às pessoas que estão perdidas, até os confins da terra. Oh Deus, nos usa mesmo como instrumentos do Senhor, instrumentos de bênção, instrumentos, ó Deus, de revelação, em nome de Jesus. Aleluia. Amor eterno que inundou o meu ser, me aceitou, encontrei a paz, em ti o temor se vai.
morte me resgatou, me incluiu pra sempre em tua promessa. Não me esconderei, por ti viverei. Jesus, eu acredito em ti e eu irei aos confins da terra, aos confins da terra por ti, pois tu és o Filho de Deus e todo olho verá que tu és rei, tu és rei. Amor eterno, Amor eterno que inundou o meu ser e me aceitou. Encontrei a paz em ti, o temor se vai. Eu daria tudo pra contar tua história, como teu amor me salvou, da morte me resgatou, me incluiu pra sempre em tua promessa. Não me esconderei, por ti viverei. Jesus, eu acredito em ti e eu irei aos confins da terra, aos confins da terra por ti, pois tu és o Filho de Deus e todo olho verá que tu és rei, tu és rei. Jesus, eu acredito em ti e eu irei aos confins da terra, aos confins da terra por ti, pois tu és o Filho de Deus e todo olho verá que tu és rei, tu és rei. só tu és rei. E o seu amor já nos resgatou. Aleluia. Oi, Jesus. Te amamos, Senhor. Exaltamos, Jesus. Jesus, eu acredito em ti e eu irei aos confins da terra, aos confins da terra por ti, pois tu és o Filho de Deus e todo olho verá que tu és rei, tu és rei. Jesus, eu acredito em ti e eu irei aos confins da terra, aos confins da terra por ti, pois tu és o Filho de Deus e todo olho verá que tu és rei, tu és rei. Jesus, eu acredito em ti e eu irei aos confins da terra, aos confins da terra por ti, pois tu és o Filho de Deus e todo olho verá que tu és rei.
nossas vidas, Senhor. Rei dos Reis, Jesus. Rei dos Reis, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplaudo o Senhor por esse tempo tão gostoso de adoração. Você pode se assentar, eu quero chamar a Adriana aqui comigo. A Adriana está tremendo bastante. Eu vou adiantar para vocês que eu a peguei de surpresa aqui. Nós temos um grupo de irmãos e irmãs que são coreanos lá dos Estados Unidos. Então, vou pedir para ela fazer uma saudação em inglês. Aos nossos queridos irmãos coreanos lá dos Estados Unidos, To our lovely friends from Korea que vêm lá da Filadélfia, that come from Philadelphia, nós queremos fazer uma saudação. we'd like to greet you. Gostaríamos que vocês ficassem em pé um instante. Please stand up for a minute. A igreja pode aplaudi-los. You too. Esses irmãos são muito especiais, são de uma igreja presbiteriana muito séria. They are from a very serious and good Presbyterian church. E têm um coração missionário. They have a missionary heart, Por isso eles estão investindo no Brasil há muitos anos. and that's why they are investing in Brazil for a long time, Especialmente aqui em Campo Grande, especially here in Campo Grande, apoiando a missionária Mi supporting Miri, our missionary, com amor, carinho, atenção with love, friendship, attention, care, e o suporte financeiro. and financial support. Nós queremos que você leve uma saudação para o seu conselho missionário. We'd like you to let them for your missionary mission board. council, mission board, our love and greetings also. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Welcome, be comfortable. We are happy to have you here. E se alguém de vocês quer pregar agora, pode subir, que a gente deixa vocês pregarem também. If you want to come here and say something and to preach, he is inviting you. Não Does pense- anybody want to preach? Ok, vem. Não, ok. Uma salva de palmas, obrigado, viu? Thank you. Obrigado, querida. E uma salva de palmas para o nosso intérprete aqui, olha, muito eficiente, não é verdade? Glória a Deus. Quase que eu perco, né, a oportunidade de pregar também. Mas a palavra do Senhor, né, Deus usa todos, né, e com certeza seria uma bênção se os irmãos ministrassem em nossas vidas, pudessem trazer uma palavra de Deus também, porque é a palavra de Deus e não o pregador, né? É a palavra que é pregada, e isso que importa e que edifica a igreja. Então, bom dia. Bom dia, faz tempo que eu não prego nesse culto, né? Bom dia a todos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 em diante. Esse texto é um dos textos mais lidos da Bíblia, né? Um dos textos mais pregados nas igrejas, e é uma grande responsabilidade de trazer uma palavra revelada do Senhor. Eu não estou me esforçando em tentar trazer algo diferente para vocês, porque a palavra do Senhor é diferente a cada manhã, ela se renova e ela se adapta à sua realidade. A nossa igreja está num alinhamento de palavras, né? Vocês já perceberam isso, e em todos os cultos os pastores estão pregando a mesma palavra, né? Seja no culto de sábado, nos cultos de domingo de manhã ou nos cultos de domingo à noite, pastores diferentes têm ministrado a mesma palavra, né? Para que nós possamos alinhar mesmo a igreja. Estamos estudando a apostila, né, do discipulado, acompanhamento inicial, é a apostila, deixa eu até mostrar, a apostila azul, vocês já viram, o pastor já mostrou para vocês, então é um prazer muito grande. E o texto de hoje, né, é o ID. Se você olhar ali atrás, talvez você nem precise abrir a sua Bíblia, já tem estampado ali, você vai abrir para você continuar lendo. E é conveniente, agora, orar por uma coisa, né? O pastor Djalma, mais uma vez, ele não se atentou em orar pela conferência missionária. E eu gostaria que vocês ficassem em pé agora,
O pastor Gilson fala muito isso, que uma igreja que não faz missões é como uma padaria que não vende pão. A padaria, o cerne dela, o objetivo dela é vender pão, assim como o açougue é vender carne. Eu não posso falar a mesma coisa de farmácia, vender remédio, né, porque as farmácias hoje em dia estão vendendo de tudo, até pão tem na farmácia. Mas o remédio eles vendem. E nós, como uma igreja, nós temos que fazer missões. A nossa principal função como igreja é anunciar o evangelho a toda criatura. E por isso é o ID, é a palavra de hoje. E haverá no dia 12 em diante, né, de setembro, nós vamos ter a conferência missionária aqui na igreja. Então não perca. E eu gostaria que nós venhamos agora cobrir o pastor Djalma em oração, a apresentar os missionários da nossa igreja ao Senhor, cobrir cada um em oração. É muito importante nós ofertarmos para missões, nós cuidarmos dos missionários, nós mandarmos cartas para ele, mas tão importante quanto é nós orarmos por eles, é nós cobrirmos a vida dele de oração, porque a oração, ela vai onde nós não podemos ir. A oração, ela consola o coração que nós não podemos consolar, porque é o Espírito Santo quem faz. Então, nesse momento, vamos tirar um tempinho para orar pelos nossos missionários, para orar pela conferência missionária, por esse evento, para que não seja apenas um evento, para que não seja um momento apenas onde as pessoas fiquem emocionadas e ouçam uma palavra, não, mas para que haja um despertamento nos nossos corações, para que cada crente, para que cada cristão, cada membro da nossa igreja possa dizer sim ao chamado do Senhor. E você pode pensar assim, mas eu não tenho chamado missionário. Você tem sim, todo cristão tem chamado missionário. Talvez o seu chamado não seja um chamado transcultural, talvez você não foi chamado para ir para outro país, outra cidade, mas aonde você está, você deve fazer missões, e essa inclusive é a palavra de hoje, que nós temos que fazer o ID do Senhor. Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento a conferência missionária diante do Senhor, te agradeço, ó Pai, pela vida do pastor Djalma, que não está aqui nesse momento, mas ele estava até agora, Pai, consola o coração dele, fortalece o seu coração, dê força para ele, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo coração missionário que ele tem, pelo coração amoroso que o teu servo tem, ó Pai. Te agradeço porque ele não desampara os nossos missionários, porque ele tem cuidado de cada um deles, ele tem pagado preço em oração pela vida deles, ó Pai. Mas, Pai, essa não é uma responsabilidade apenas do ministro de missões, essa não é uma responsabilidade apenas do pastor presidente da igreja, essa não é uma responsabilidade apenas das pessoas que têm um chamado específico, mas essa é nossa responsabilidade também, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como intercessores, usa-nos, ó Deus, como colaboradores, ó Pai, do reino do Senhor. Que nessa conferência nós possamos, ó Pai, ser canais do Senhor, tanto para demonstrar amor pelos missionários, quanto para ofertar, mas principalmente, ó Deus, para fazer missões aonde estivermos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Mateus 28, do versículo 19 em diante. É a chamada grande comissão, é a grande missão da igreja, é a grande responsabilidade. Não foi apenas uma tarefa que Jesus nos deu, mas é a nossa missão, é a missão do corpo de Cristo. Então leia, 19 em diante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o confim dos tempos. Jesus, ele nos dá uma tarefa. Nós, como igreja do Senhor, nós já aprendemos isso há 2 semanas atrás, você é templo do Espírito, você é a igreja de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, e essa é uma tarefa do corpo, fazer discípulos. Ide, fazer discípulos, e ide não é apenas vá no futuro, mas é uma coisa presente, constante, é indo e fazendo discípulos. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa responsabilidade como cristãos, fazer discípulos. Por onde
formos, aonde estivermos andando, por onde passar, faça discípulos de todas as tribos, de todas as nações, de todas as etnias e todas as famílias, em todos os dialetos, em todos os lugares que você passar, seja na sua casa, seja para os seus parentes, seja para os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, em todos os lugares, ide fazer discípulos, façam discípulos. Esse é o mandamento do Senhor, mas nós temos que fazer discípulos do Senhor Jesus. Os nossos discípulos, eles são discípulos de Jesus. A palavra fala também que nós temos que ensiná-los a tudo o que nós estamos aprendendo do Senhor. Vão e ensine, batize-os, mas ensine todas as coisas que eu tenho lhes dito. Tudo que eu tenho dito a vocês, ensinem aos seus discípulos, façam discípulos em todas as nações, falando do Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação. As pessoas não têm esperança. Quando nós vamos em um velório de um cristão e um velório de uma pessoa que não tem o Senhor como Salvador, é muito diferente. Quando um cristão, ele nos deixa, ele deixa esse plano terreno e ele vai morar com o Senhor. Nós sabemos que ele tem esperança. Ele foi para uma vida melhor, ele foi para morar com Deus, ele foi para a casa dele. E nós temos essa esperança. Nós sabemos que quando nós passarmos por esses dias, que são tão poucos e a vida passa tão rápido, há um tempo atrás já foi 10 anos, há um tempo atrás já faz 20, e quando você vê vai passando. Nós não fomos criados para viver apenas esse tempo aqui. Nós não fomos criados para viver esse tempo limitado, mas nós fomos criados para passar a eternidade com o Senhor. E essa é a nossa esperança. Disso que nós temos que falar, desse Evangelho. Nós temos que levar o Evangelho da salvação, o Evangelho da vida para as pessoas. E as pessoas, elas precisam de esperança. As pessoas, elas tentam preencher o vazio que há dentro dela com muitas coisas. Elas tentam preencher com religião, elas tentam preencher algumas com bebida, com festas, com a própria família mesmo, que é uma causa nobre, mas isso é limitado. É limitado. Só o Senhor pode preencher o vazio interior do ser humano. Só o Senhor, porque esse buraco que há no interior do ser humano, ele é do tamanho de Deus, é a necessidade de Deus, é a necessidade que nós temos de nos relacionarmos com o Pai que nós temos. E fazer discípulos não é apenas você chegar e ganhar uma pessoa e você evangelizar ela e falar do plano de salvação para ela e ganhei ela. Pronto, eu evangelizei essa pessoa, ela aceitou Jesus, eu fiz uma oração com ela, agora eu vou dar uma aula de batismo para ela e eu fiz a aula e ela ouviu, aprendeu, foram 5 semanas, 6 semanas, 10 semanas, dependendo do seu tempo. Aí eu fui, batizei ela. Pronto, acabou. Não, fazer discípulos é uma responsabilidade para a vida toda. E eu lembrei no culto anterior que na semana passada o pastor Jefferson ele deu um exemplo muito legal. E ele falou que ele ficou olhando alguns pais aqui na igreja e no momento do mini, quando as crianças foram indo embora, o que os pais foram fazendo? Os pais foram olhando. Aí eles foram acompanhando seus filhos e viram a porta fechar e eles cuidaram. Aí a porta fechou e eles olharam, será que não vai voltar? Não, não voltou. Aí eles foram. Por quê? Porque eles amam aos seus filhos. Eles têm responsabilidade, eles não vão deixar os seus filhos simplesmente andando com qualquer pessoa. Eles não vão olhar e falar, vai lá filho, vai com a tia lá, tá bom? Pronto, deixa o pai aqui quieto. Não, eles amam os seus filhos. O pai e a mãe amam os filhos. E nós, quando ganhamos as pessoas, quando nós fazemos discípulos, nós temos essa mesma responsabilidade. É a responsabilidade de um pai e a responsabilidade de uma mãe. Nós temos que olhar para os nossos discípulos e cuidar dele, e ficar acompanhando ele, e levá-los ao batismo, mas também ensiná-los a tudo o que Deus tem falado para nós, a tudo o que nós temos aprendido da parte do Senhor. E vamos olhando, e vamos cuidando, e vamos acompanhando, e olhando, e até o nosso discípulo uma hora
hora ele vai começar a andar sozinho, e ele vai crescer, e ele vai ser maduro na fé, e ele vai começar a fazer outros discípulos, mas mesmo assim, a nossa responsabilidade com ele ainda não acabou. Nós vamos continuar cobrindo em oração, nós vamos continuar compartilhando a palavra de Deus com ele, mas vai chegar um tempo em que até os papéis vão se inverter. Ele vai começar a nos ensinar, porque nós estamos fazendo discípulos, e o nosso discípulo ele vai estar buscando aonde? Direto da fonte, ele vai estar buscando de Jesus. Esse é o nosso papel, é fazer discípulos que aprendam a se alimentar, é fazer discípulos que cresçam espiritualmente, é prover aos nossos discípulos alimento sólido, alimentos que possibilite com que eles recebam do Senhor, que possibilite com que eles se tornem maduros, adultos na fé, assim como uma criança. O pastor Gilson passou um vídeo há 6 semanas atrás sobre uma mãe que estava com seu filho, com seu bebezinho, e ela depois saiu do hospital, e o que ela fez? Ela jogou o seu filho na caçamba de lixo. Nós, como pais espirituais, nós como discipuladores espirituais, não vamos abandonar os nossos filhos. Nós vamos cuidar de cada um deles, e essa é a nossa responsabilidade. Aí você fala assim, tá, tudo bem, fazer discípulo é muito legal, é muito importante, mas eu não tenho chamado de evangelista. Eu não tenho dom de evangelista. Você tem sim. Todos nós temos esse dom. Todo cristão, toda pessoa, a partir do momento que ela aceita Jesus, ela já é um evangelista. Ela já é uma pessoa que ganha almas. Talvez você não tenha uma desenvoltura muito boa, você não tenha uma boa oratória, você não saiba como conduzir as pessoas. Tem pessoas que têm dons específicos, tem sim. Eu falei no outro culto, eu tenho um discípulo que ele evangeliza o tempo todo. Aonde ele está falando de Deus, ele está ganhando as pessoas. Nós fomos comer lanche, batata lá no top, ele já ganhou uma pessoa para a célula. E ele começou a conversar com o rapaz lá, com o garçom, aí ele chamou o garçom e tal, e ele foi para a célula. Eu fui pregar em Jaraguari, e esse meu discípulo, eu falei assim, ele é apaixonado por morador de rua, alcoólatra e usuário de drogas. Ele não pode ver um morador de rua, um alcoólatra, usuário de drogas, que ele já senta com a pessoa e começa a conversar com ela, e ele vai e fala do amor de Deus, mas mais do que isso, ele não abandona. Tem pessoas que têm esse dom, que começam a falar e falam para todo mundo. Inclusive, lá em Jaraguari, quando eu fui com ele, eu preguei numa igreja lá e eu chamei ele para ir comigo. E a gente estava saindo do culto, né? E o que aconteceu? Ele foi lá, e tinha um cara lá sentado na frente da igreja, meio dormindo, meio bêbado, meio, sabe, deitado na calçada, mas era uma pessoa bem vestida até. Ele falou, peraí. Aí a gente estava indo comer, ele sentou do lado da pessoa e falou, e aí, irmão, beleza? Como é que você está? Aí o cara meio acordou, assim, ficou olhando para ele. Ele falou, cara, sabia que Deus te ama? Deus é apaixonado por você. Deus não quer que você fique deitado aí não, você não quer que você tenha essa vida. Aí ele falou, você não quer? Você está com fome? Aí ele perguntou a pessoa se ela estava com fome. O cara falou, eu estou. Ele falou, vamos jantar com a gente? Aí eu falei, tá bom, vamos embora. Daí ele foi com a gente jantar. Chegamos lá no lugar que nós íamos comer, tinha um rapaz lá bêbado, estava bêbado mesmo, já estava lá com um monte de cerveja na mesa, ele estava sozinho, olhando para o nada, assim, né, pensando na vida. Aí ele sentou com um cara, ele falou assim, oi, tudo bem? O rapaz olhou para ele assim e falou, tudo bem. Ele falou, por que você está aí sentado sozinho? Aí o rapaz falou para ele, cara, sabe, minha mulher não me ama, minha família não dá gosto de eu chegar na minha casa, tal. Daí ele falou, sabia que Deus tem um plano para você? Deus não quer que você se afogue na bebida. E ele começou a falar para a pessoa, ele falou, você não quer jantar com a gente? E acabou que nós jantamos nós 4, né? Eu, ele e os dois, o bêbado e o morador de rua. Aí nós começamos, e ele ficou a noite inteira falando para eles, falando do amor de Deus para eles. Sabe o que aconteceu? Há 2 semanas atrás, o Éder, que está como missionário lá em Jaraguari, o Éder me ligou e falou assim, ô Rafael, o Cleiton te mandou um abraço. Eu falei, Cleiton? Quem que é Cleiton, né? Eu falei, quem que é Cleiton, Éder? Ele falou, o rapaz que estava na calçada da igreja, que está vindo todo o culto, não perde, ele vem nas reuniões de oração, está parando de beber, e ele fez uma promessa para mim, que mesmo quando ele beber, ele vai vir à igreja. Mas porque ele sabe que aqui é o lugar dele. Eu falei, glória a Deus. E agora vê se o Rogério abandonou. O Rogério está lá, ligando para ele. E aí, Éder, como é que está o Cleiton? Como é que está? Está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Então, talvez você não tenha esse chamado. Isso é um chamado muito específico, mas tem gente que tem muita facilidade, né?
Mas mesmo quem tem esse chamado, um chamado missionário, ele também tem responsabilidade. Ele tem que falar e ele tem que cuidar das pessoas. Já passou o tempo, irmãos, onde nós fazíamos evangelismo com panfletagem. A gente entregava um panfletinho lá e falava, olha, Jesus te ama, tudo bem, agora fazia uma oração de, você quer aceitar Jesus? Tá bom. Aí a pessoa ia embora para a casa dela e você nunca mais sabia. Não, você pode até fazer um panfleto, você pode até entregar, fazer uma oração, mas você vai pegar o telefone da pessoa, você vai pegar o endereço, você tem que cuidar, você tem que acompanhar, é sua responsabilidade. Todas as pessoas, todo aquele a quem o Pai nos enviou, nós temos que chegar ao Pai e falar, nenhum se perdeu, porque eu cuidei de cada um deles. Aí você fala assim, tá bom, Rafael, mas e eu que não tenho tanta, eu tenho muita vergonha, sabe, eu sou meio fechado, assim, eu sou meio sério, eu não consigo chegar falando assim. Melhor maneira de você falar do amor de Deus, além das suas palavras, é com suas atitudes. Que as suas atitudes, é o seu testemunho é quem fala do amor de Deus. As pessoas no seu serviço, no seu emprego, na sua casa, nos seus amigos, no seu bairro, podem até nem saber que você frequenta uma igreja evangélica, mas eles reconhecem algo diferente na sua vida. Eles têm que reconhecer algo diferente na sua vida. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus que está com você. E quem tem um encontro com Deus, a vida dela é diferente, é transformada, não é a mesma vida. Você que era triste, não é mais. Você que não tinha esperança, agora você tem. Você que não era, você vivia emburrado, cabisbaixo, agora você tem um motivo para se alegrar, porque Jesus Cristo se encontrou com você, porque Jesus Cristo mudou a sua vida, Jesus Cristo mudou o seu viver, Ele tem lavado o seu coração, Ele tem transformado a sua vida. A minha vida antes de Jesus era perdida, era só perdição, era só festa, e festas vazias. Eu não era reconhecido, eu não era aceito, eu era triste, eu tinha uma autoestima baixa, mas Jesus me encontrou e Ele mudou a minha vida. Ele transformou um rapaz tímido em uma pessoa que eu não tenho mais vergonha de falar, eu não tenho medo de falar, porque Ele mudou a minha vida. E através do meu testemunho, muitas pessoas têm sido alcançadas, muitas pessoas, não apenas aqui na igreja, quando eu falo, quando eu prego, mas na minha casa, no meu condomínio, no meu bairro, na minha família. E nós temos que ter o evangelismo, nós temos que ter a missão, o evangelismo, não apenas como um momento, mas como um estilo de vida. O nosso estilo de vida tem que ser evangelismo, tem que ser missionário. Talvez, como eu disse na oração aqui, no começo da conferência missionária, você pode falar assim, mas eu não tenho um chamado transcultural, eu não vou para a Coreia, eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou para a África, eu não tenho essa vontade, eu não tenho esse chamado, mas o seu chamado é fazer discípulos em todos os lugares, aonde você passar. Você tem feito discípulos na sua casa? Você tem feito discípulos no seu serviço? Na sua empresa? No seu emprego? No seu bairro? Nos seus amigos? O seu chamado é fazer discípulos aonde você estiver. E você tem que ter o evangelismo como um estilo de vida. Você tem que falar de Deus o tempo todo. Sabe por quê? Porque Deus falou com você. Porque Deus te salvou. Eu tenho um rapaz da minha célula que ele se converteu, ele aceitou Jesus no dia 16 de janeiro. 16 de janeiro. E hoje ele é meu auxiliar na célula. Ele tem um testemunho tão tremendo, tão tremendo. Eu já contei aqui uma vez e eu vou contar de novo. A vida dele é um testemunho de vida. Todos os dias da vida dele, ele fala assim, o pastor Gilson fala, né, que quem tem intimidade com Deus tem palavra fresca todo dia. Você tem um texto novo todo dia para falar para as pessoas. Aí eu falo na minha célula, quem tem vida com Deus tem testemunho fresco todo dia.
Nós temos uma palavra, mas nós temos uma experiência. Fala, olha, hoje eu estava triste, mas Deus falou comigo. O Senhor falou comigo na sua palavra. O Senhor usou uma pessoa para ministrar o meu coração. Eu estava orando por uma pessoa e essa pessoa veio, aceitou Jesus. Eu estava orando pelo meu patrão e ele era muito severo comigo. E esses dias ele até me elogiou e ele falou. E nós temos que ter testemunhos. E o Diego, ele fala isso na célula, ele fala assim, eu estou falando dele porque ele me autoriza a falar dele, já até deu o testemunho dele. Ele tem um testemunho todo dia. O Diego, ele morava com a sua namorada, eles moravam juntos, eles eram amaziados, na verdade, eles namoravam e dormiam juntos às vezes, sabe? E às vezes ele dormia na casa dela, às vezes ela dormia na casa dele, normal. Mas depois que ele aceitou Jesus, Deus falou com ele, falou, olha Diego, sua vida vai mudar, você vai ser diferente. E ele falou isso na célula, ele falou, olha, Deus falou com a gente e nós não teremos mais relações sexuais até o nosso casamento. Você imagina como é difícil isso? E ele não, desde o dia 16 de janeiro até hoje, ele não caiu. E nem ele, nem a namorada dele, eles não caíram. E eles decidiram acertar a sua vida com o Senhor, marcaram a data do casamento. Só que eles falaram assim, olha, eu aceitei Jesus e Deus ele não vai me desamparar. Se ele tocou o meu coração, se ele fez eu acertar a minha vida, tudo bem. Eu vou então, só que eu quero casar. E eu quero fazer uma festa. E eu quero um casamento de verdade. Aí eu falei para ele, você vai ter. Sabe qual que é o emprego dele? Ele é manobrista no estacionamento. Aí ele falou, olha, eu não sei de onde vai vir o dinheiro, mas eu vou orar. Aí nós começamos a orar. E ele todo dia, sabe que horas que ele acorda? 5 horas da manhã para orar, todo dia. E ele ora das 5 horas da manhã até as 6h30, não é 30 minutos de oração não. E ele ora. Aí numa dessas orações, depois quando ele chegou no serviço dele, ele teve uma ideia, ele falou, olha, minha verba é contadinha, meu salário, sabe, para pagar as contas da casa. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender bombom, depois do serviço para o meu casamento. Marcou a data do casamento e todo dia, depois do serviço, ele sai, vai vender bombom, vai nas lanchonetes, vai na rodoviária, vai em tal lugar, vai. E ele fechou o fotógrafo, e ele fechou o salão, e ele fechou o buffet, e ele foi fechando as coisas. Por quê? Porque ele tem testemunho novo, e não só testemunho de prosperidade. Às vezes a gente fala assim, é verdade, quando Deus fala com a gente, né, quando a gente tem uma vida com Deus, a gente começa a comprar as coisas, e Deus faz a gente prosperar. Isso é pouco. E ele tem ganhado os seus amigos ao Senhor. Ele tem alcançado a sua família para o Senhor. E eu fui na casa dele, e a família dele era uma família que não cria muito. Mas o irmão dele, que era bem resistente, falou para mim, o irmão dele, falou, olha, muitas pessoas já falaram de Deus para mim. Muitas pessoas já me convidaram para a igreja. Mas o Diego vive o que ele está falando. O Diego tem testemunho mesmo. Eu vejo que Deus mudou a vida dele. Você não conhece. E a família dele começa a falar, rapaz, uma vez nós fomos no Rio de Janeiro, ele era doido. Ele brigou com um traficante lá, e ele mexeu com a mulher do cara, e daí nós temos corrido de lá. O Diego ele não tinha juízo não. Eu olhava para a vida dele, e eu pensava assim, rapaz, um dia alguém vai matar meu irmão. Porque ele sai, ele bebe, ele quer brigar, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas diariamente, Deus tem transformado a vida dele. E é assim que nós vamos ganhar as pessoas, através do nosso testemunho. Talvez o seu testemunho não seja tão forte como o do Diego, né, que é um testemunho bem forte, assim. Talvez você já nasceu num lar cristão, você vem na igreja desde sempre, desde que você se lembra, você está na igreja, e você ouve a palavra. Mas Jesus Cristo tem falado com você diariamente. Diariamente você tem uma palavra de consolo. Diariamente você tem uma palavra de salvação. Testemunhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. É simples. Vai falando, vai compartilhando, vai formando o hábito de testemunhar e tenha o evangelismo como seu estilo de vida. Uma coisa muito importante é que nós venhamos alcançar o nosso oikos, a nossa família, o nosso círculo íntimo. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. O seu primeiro campo missionário é a sua casa. Daí você fala, pastor, você não sabe como é a minha casa. Eu sei sim. Sua casa é difícil, a minha também é. Sabe há quantos anos eu estou orando pela minha família? 16 anos. Há 16 anos que eu me converti. E há 16 anos
eu tenho orado pelos meus familiares. Há 16 anos eu tenho orado pela minha família. Há 16 anos eu tenho apresentado a minha família diariamente aos pés do Senhor. 16 anos falando de Deus. 16 anos vivendo um evangelho verdadeiro. 16 anos. E não foi da noite para o dia, não foi assim. Eu aceitei Jesus, no outro mês minha família veio. Não, aos poucos. Primeiro, nós alcançamos a minha prima. Minha prima era perdidinha. Minha prima só queria saber de festa, de balada, de namorado, só queria saber disso. Hoje a minha prima é uma pessoa comprometida. Ela não é apenas uma frequentadora, ela é uma discipuladora, ela tem discípulos, ela evangeliza, ela fala para as pessoas na rua, ela fala para a nossa família. Eu tenho uma outra prima mais nova, a Natasha, que a Natasha ela ora por tudo. Ela veio e ela ora pela minha avó, ela ora pelo meu avô, e ela fala: vó, você precisa de Jesus, vó. Você não tem que ter esse coração. E ela começa a falar: seu coração é muito duro, você tem que perdoar, você tem que amar as pessoas. E ela começa a falar, e ela ora, e às vezes até o cachorro lá, uma vez, o cachorro estava com uma ferida, aí ela foi e orou por ele e falou assim: ó, você vai ser curado, esse cachorro, essa enfermidade não vai ficar em você não. E ela vai falando, mas isso foi aos poucos. E hoje minha família não é toda convertida ainda, mas vai ser, sabe por quê? Porque é promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a nossa vida. Essa não é uma palavra de ânimo apenas, uma frase de efeito para te animar, não, é promessa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me apeguei a esse texto, eu me apeguei a essa promessa de Deus, e eu vou ver essa promessa cumprida. Às vezes, na sua casa tem pessoas que já vieram à igreja e hoje estão afastados. Não desista, não desanime, persevere, permaneça. Toda vez que eu prego, toda vez que eu falo, todos os dias, eu faço essa mesma oração, eu repito essa palavra na minha vida para que eu não esqueça. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que pareça difícil. Mesmo que o seu filho esteja envolvido com drogas, mesmo que a sua família tenha alguém que está longe, está afastado dos caminhos do Senhor, não desista, porque é uma promessa do Senhor, através do seu testemunho de oração, através da sua vida. Eu me lembro quando o avô da Aline faleceu, e no velório dele, parecia uma festa de aniversário, né, o velório dele, porque ninguém conseguia ficar triste, a gente ficava triste por causa da saudade, mas em todos os momentos a gente falava assim: eu me lembro, sabe o que eu me lembro? Quando ele sentava com a sua sanfona, aí ele sentava embaixo da árvore, nem sabia tocar direito, ele sabia tocar umas 3 notas só, e ele louvava a Deus naquela árvore, todos os dias. Sabe o que eu me lembro? Que todos os dias ele acordava de madrugada, e ele orava por cada neto, por cada filho, por cada genro. Ele não desistiu da gente, e o fruto da vida dele é que a família dele hoje toda está prostrada aos pés do Senhor. Teve gente que só depois da morte dele, ele não viu a promessa se cumprindo, mas ele já via na fé. Ele não viu com os olhos da carne, mas pela fé ele via. E depois que ele faleceu, alguns netos que estavam afastados foram ao encontro de casais e vieram à igreja. Hoje eu tenho o meu cunhado, ele está na igreja, está firme, o primo dele está firme, e está todo mundo firme. Por quê? Por causa do testemunho dele. É testemunho. Nós temos que ter testemunho. Nós temos que testemunhar nossa casa. E sabe, o lugar mais difícil de evangelizar é a nossa casa. Porque quando nós vamos numa pessoa na rua, numa panfletagem, né, como eu falei antes, você entregar um panfleto para alguém e falar: olha, Jesus te ama e eu também. Posso fazer uma oração por você? Está aqui o plano da salvação. E você apresentar o plano da salvação para essa pessoa e o Espírito Santo ministrar o coração dela. Isso é fácil. Difícil é na sua casa. Na sua casa você não pode chegar para os seus parentes e entregar um panfleto para ele e falar aqui: ó, Jesus te ama e eu também. Eu posso fazer o plano da salvação com você? Eu posso orar pela sua vida? Ele vai falar para você muitas vezes: não, porque Jesus, você mente, você briga, você xinga, você faz um monte de coisa. Na nossa casa é muito difícil. E como eu falei, que há 16 anos eu estou orando na minha casa, não era fácil no começo, sabe por quê? Porque eu vinha na igreja todos os dias da semana, quase todos os dias da semana. Eu vinha de segunda a sexta, mas eu não tinha um bom testemunho. Só quando eu me consertei com o Senhor, que a minha casa começou a ser alcançada. Quando eu me consertei com eles.
Não podemos abandonar nossa casa e nem os nossos velhos amigos. Você tem que alcançar os seus amigos também. Quando nós entramos numa rotina dentro da igreja, a gente começa a mudar de amigos. Por quê? Porque as conversas não são mais as mesmas, os assuntos não são mais os mesmos. E a gente vai esquecendo e vai deixando. Seus amigos também precisam de Deus. Talvez você vai ser a única expressão do evangelho que os seus amigos vão ter. Você vai ser o único contato com a igreja que os seus amigos vão ter. Então testemunhe na sua casa, testemunhe no seu emprego, testemunhe no seu bairro, testemunhe com seus amigos, testemunhe em todos os lugares que você for. Não deixe de falar de Deus, mas se você só falar de Deus para as pessoas, você vai até falar uma ideologia legal, uma palavra bonita, mas você tem que fazer um pacto de oração. Um pacto de oração pelos seus amigos. Eu quero te estimular a orar pelos seus amigos. Eu tenho feito isso. E eu acordo todos os dias às 6 da manhã. O Diego acorda às 5. Eu não estou conseguindo acordar às 5 ainda. Mas 6 horas eu acordo. E a primeira hora do meu dia, quando eu acordo, eu oro pelos meus amigos. E diariamente, eu oro por cada um deles. E eu apresento eles diante do Senhor. E eu começo a orar. Eu falo, Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para eles? Qual é a palavra específica que o Senhor tem para cada um deles? Fale comigo, Senhor. Fale comigo, Senhor. E aí sabe o que eu faço? Eu mando uma mensagem para eles. Eu falo, olha, o Senhor está falando para você. Abra a Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, que você está se sentindo usado. Você está se sentindo manipulado. Você não se sente reconhecido pelas pessoas. Mas faça tudo como se você fizesse para Jesus. Porque Ele reconhece. Aí eu dou uma palavra para Ele. Às vezes Ele pode até não vir na igreja, mas Ele reconhece. Ele manda uma mensagem, cara, muito obrigado. Meu dia começou melhor. E eu quero te desafiar a escolher nessa manhã 3 amigos, 3 nomes que você vai apresentar diariamente perante o Senhor. Talvez você não tenha uma rotina de oração. Você não tenha uma vida que você não está orando tanto. A sua vida de oração se limita apenas às horas das refeições, e às vezes nem isso. Tem dia que você nem ora para comer, já come rápido, esqueceu, ou na hora de dormir. E às vezes você chega tão cansado que nem ora também, e vai deixando, e vai deixando. Não deixe que a sua vida de oração se limite apenas a isso. Mas estabeleça uma rotina de oração. Estabeleça um momento de oração. Talvez você não consiga orar 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos você não consegue orar. Ore 5, não tem problema, mas ore. Comece com 5. Comece apresentando 3 pessoas diante do Senhor. Fala, Deus, eu apresento o fulano e o fulano. Abençoa a família deles, abençoa o seu relacionamento, abençoa o seu emprego, que eles possam conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida como testemunho do Senhor. Amém. Faça essa oração no primeiro dia. No segundo dia, ore um pouquinho mais. No terceiro dia, ore um pouquinho mais. E vá estabelecendo uma rotina de oração. E é muito importante que, para nós testemunharmos, nós tenhamos isso de forma sistemática. Você já parou para pensar como é a sua vida cristã? Você já pensou como é que é o seu testemunho? Se alguém te perguntar, chegar para você assim e falar, tá bom, por que eu devo aceitar Jesus? O que você vai falar? E eu tenho uma dica bem simples para você, para a gente terminar. Sente hoje ainda, e escreva o seu testemunho pessoal. Faça isso de forma sistemática. Talvez você não tenha muita criatividade, não sabe escrever muito, mas fala, tá, eu vou escrever assim, olha, a minha vida, antes de conhecer Jesus, você vai dividir em 3 partes. Você vai escolher 3 amigos para orar e vai dividir o seu testemunho em 3 partes. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Olha, eu sempre vinha à igreja, mas eu não tinha muito compromisso. Aí você vai falar, um dia eu tive um encontro com Deus. Aí você vai falar, como foi esse encontro? Eu senti de uma forma muito, muito gostosa. Deus usou a vida de uma pessoa. Aí você vai falar, usou a vida dessa pessoa. E hoje, a minha vida é diferente. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho esperança. Você não vai escrever isso que eu falei. Talvez até seja isso que você vai escrever. Mas escreva o seu testemunho pessoal. Tire esse tempo, é muito gostoso nós avaliarmos a nossa vida. E até às vezes nem nós sabemos qual é o nosso testemunho. Então hoje ainda, tire um tempinho lá para você escrever 3 linhas
6 linhas, 9 linhas, 10, não sei qual que é o tamanho do seu testemunho. E aí você vai poder falar para essas pessoas. E quando você for orar para as pessoas, quando você for apresentar o Evangelho do Senhor, você vai falar: olha, amigo, eu sei que você precisa do Senhor, porque a minha vida também era parecida com a sua. Porque eu também vivia para a minha família, eu vivia para trabalhar, agora eu vivo para Deus e trabalho para Deus. O meu emprego é focado no Senhor. E eu quero que vocês orem. Abaixe a sua cabeça agora, para finalizar. Feche os seus olhos. Apresente a sua vida diante do Senhor. Eu queria que a banda subisse. Mas o seu testemunho é claro? A sua vida de oração é clara, é intencional? Você tem orado intencionalmente pelos seus amigos? Você tem praticado o ID do Senhor de maneira intencional? Ou você nem prestava atenção nisso? A nossa missão, a nossa responsabilidade, assim como um pai tem a responsabilidade com o seu filho, de cuidar do seu filho, você também tem a responsabilidade de cuidar das pessoas que o Senhor tem lhe apresentado. Vá, faça discípulos em todas as nações, em todas as casas, em todo lugar aonde você passar. Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos, ó Pai, capacitação para falar do seu Evangelho, capacitação para falar da palavra do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, como falar. Pai, eu sei que muitas pessoas que estão aqui não têm nem orado, não têm nem falado com o Senhor. Pessoas que estão aqui têm deixado a vida os conduzir e vão andando e vão simplesmente vivendo. Pai, em nome de Jesus, conduz-nos, ó Pai, a uma vida de oração. Conduz-nos, ó Deus, a uma vida de renúncia, a uma vida de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E nós cremos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu faço discípulos não para mim, mas eu faço discípulos para o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Usa as nossas vidas, usa a nossa boca como boca profética, como boca do Senhor. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.